Se eu tivesse que começar do zero, essas seriam minhas lições de riqueza se tudo fosse tirado de mim hoje: dinheiro, estrutura, estabilidade, qualquer vantagem construída ao longo do tempo. E eu precisasse começar absolutamente do zero, sem contatos, sem atalhos e sem garantias. A primeira coisa que eu não faria seria correr atrás de dinheiro. Isso pode parecer contraintuitivo, mas é exatamente aí que a maioria erra. As pessoas acreditam que o primeiro passo para sair do zero é ganhar mais. Trabalhar mais, buscar renda, tentar aumentar a entrada o mais rápido possível. Mas essa abordagem, apesar de comum, carrega um problema silencioso. Ela ignora completamente o que fez a pessoa perder, desperdiçar ou nunca conseguir construir antes. Se eu começasse do zero, eu começaria entendendo comportamento. Porque sem mudar comportamento, qualquer dinheiro que entra repete o mesmo destino de sempre. Pode demorar mais ou menos, pode parecer diferente no começo, mas o resultado final tende a ser o mesmo. Dinheiro não corrige padrão. Dinheiro expõe padrão. Então, antes de correr atrás de ganhar mais, eu correria atrás de entender como eu ajo, como eu decido, como eu me saboto, como eu reajo sob pressão, como eu lido com impulsos, como eu trato o futuro. A primeira lição que eu aplicaria seria simples, mas transformadora: clareza total. Eu saberia exatamente quanto entra, quanto sai, onde estou gastando, por que estou gastando e o que está sendo priorizado. Não como obsessão, mas como consciência. Porque você não muda o que não enxerga, e a maioria das pessoas vive financeiramente no escuro, tomando decisões sem saber o impacto real delas. Clareza não resolve tudo, mas sem ela, nada se resolve. A segunda lição seria desenvolver controle emocional antes de tentar crescer financeiramente. Isso porque grande parte dos problemas financeiros não vem da falta de dinheiro, mas da forma como as emoções influenciam decisões. Ansiedade vira gasto. Frustração vira consumo. Euforia vira risco. Medo vira paralisia. E enquanto as emoções dirigem o comportamento, o dinheiro nunca é usado com inteligência. Se eu começasse do zero, eu trataria o dinheiro como ferramenta, não como válvula de escape emocional. Eu aprenderia a pausar antes de agir, a questionar impulsos, a não transformar sentimentos em decisões. A terceira lição seria construir disciplina com o mínimo possível, porque quem não consegue administrar pouco não vai conseguir administrar muito. Isso é uma verdade que se repete em praticamente qualquer trajetória de sucesso financeiro. A disciplina não nasce quando você ganha mais. Ela nasce quando você aprende a fazer o básico bem feito, independentemente da quantidade. Se eu tivesse pouco, eu organizaria esse pouco. Se eu tivesse quase nada, eu aprenderia a lidar com esse quase nada com responsabilidade, porque a habilidade é a mesma, menos só muda a escala. A quarta lição seria eliminar o hábito de viver no curto prazo. Se você vive apenas para resolver o agora, nunca constrói o depois. E o problema é que o curto prazo é sedutor. Ele oferece alívio imediato, prazer rápido, soluções aparentes, mas ele cobra um preço invisível: o futuro. Se eu começasse do zero, eu criaria o hábito de pensar além do dia, além da semana, além do mês. Eu começaria a tomar decisões que talvez não gerassem conforto imediato, mas criassem estabilidade depois. Porque riqueza é construída na capacidade de adiar recompensas, não de antecipá-las. A quinta lição seria aprender a tomar decisões com critério, não com impulso. Isso muda completamente a forma como você vive. Porque quando você tem critérios claros, você não precisa decidir toda vez do zero. Você já sabe o que faz sentido e o que não faz. Você já sabe o que entra
e o que não entra na sua vida. Você já sabe quando dizer não. E isso reduz drasticamente erros. Se eu estivesse começando do zero, eu definiria princípios simples e seguiria esses princípios com consistência. Não porque são perfeitos, mas porque criam estabilidade. A sexta lição seria entender profundamente o efeito composto, não apenas no dinheiro, mas no comportamento. Pequenas ações repetidas têm mais impacto do que grandes ações isoladas. Isso vale para tudo. Um pequeno valor guardado com frequência se transforma em algo relevante. Um pequeno ajuste de hábito se transforma em mudança estrutural. Uma pequena melhoria diária se transforma em evolução real. O problema é que o pequeno não chama atenção. Ele não gera emoção, mas ele funciona. E se eu estivesse começando do zero, eu não ignoraria o pequeno, eu apostaria nele. A sétima lição seria construir identidade antes de buscar resultado, porque você não sustenta algo que não combina com quem você acredita ser. Se você não se vê como alguém disciplinado, consistente, responsável, qualquer tentativa de crescimento vai parecer esforço excessivo. Mas quando você começa a agir de forma alinhada com uma identidade mais forte, o comportamento se sustenta. Se eu estivesse começando do zero, eu não focaria apenas no dinheiro. Eu focaria em me tornar alguém que naturalmente toma boas decisões financeiras. A oitava lição seria reduzir ruído. Isso significa eliminar distrações, influências negativas, comparações desnecessárias e estímulos que levam ao consumo impulsivo. Porque o ambiente molda comportamento. E se o ambiente está desalinhado com seus objetivos, você vai ter que lutar o tempo todo contra ele. Se eu estivesse começando do zero, eu criaria um ambiente que favorece decisões inteligentes. Menos exposição a gatilhos de consumo, mais exposição a conteúdo que fortalece disciplina. Menos comparação, mais foco. A nona lição seria aceitar que o processo é lento no começo. Essa talvez seja uma das mais difíceis de internalizar, porque quando você começa, parece que nada muda. O esforço não aparece. O progresso é quase invisível. E isso desanima. Mas esse período inicial é exatamente onde a maioria desiste. E exatamente onde quem continua começa a construir vantagem. Se eu estivesse começando do zero, eu já entraria no jogo sabendo que o início é silencioso e que o resultado vem depois da consistência, não antes. A 10ª lição seria parar de buscar atalhos. Isso não significa ignorar oportunidades, mas significa parar de acreditar que existe uma forma fácil, rápida e sem esforço de construir riqueza sólida. Atalhos geralmente custam caro. Eles pulam etapas importantes, e essas etapas são justamente as que desenvolvem a capacidade de sustentar crescimento. Se eu estivesse começando do zero, eu aceitaria o processo completo, sem tentar acelerar tudo, sem tentar evitar desconforto, sem tentar pular fases. A 11ª lição seria assumir responsabilidade total, não parcial, não seletiva, total. Isso muda tudo, porque quando você para de culpar circunstâncias externas, você ganha poder de ação. Você deixa de ser vítima do que acontece e passa a ser agente do que pode mudar. Não significa que tudo depende de você, mas significa que tudo que está ao seu alcance passa a ser sua responsabilidade. E isso cria movimento. A 12ª lição seria agir mesmo quando não há motivação, porque motivação é instável. Ela aparece, desaparece, oscila. Se você depende dela, você também se torna instável. A disciplina, por outro lado, não depende de emoção, ela depende de decisão. E decisões consistentes constroem resultados consistentes. Se eu estivesse começando do zero,
eu treinaria minha capacidade de agir sem vontade, de fazer o que precisa ser feito, independentemente do estado emocional. A 13ª lição seria entender que ganhar mais é consequência, não ponto de partida. Isso não significa ignorar renda, mas significa entender que aumentar a renda sem mudar comportamento não resolve. O dinheiro precisa encontrar uma estrutura preparada. Caso contrário, ele se perde. Se eu estivesse começando do zero, eu construiria essa estrutura primeiro. E então, naturalmente, o aumento de renda faria sentido. A 14ª lição seria medir progresso de forma diferente. Não apenas pelo dinheiro acumulado, mas pelos comportamentos sustentados. Se eu consigo manter disciplina por mais tempo, isso é progresso. Se eu consigo evitar impulsos com mais frequência, isso é progresso. Se eu consigo tomar decisões melhores, isso é progresso. Porque esses fatores são os que realmente determinam o resultado financeiro no longo prazo. E no final, se eu tivesse que resumir tudo isso em uma única ideia, seria essa: eu não tentaria ficar rico primeiro. Eu tentaria me tornar a pessoa que é capaz de ficar rica menos e, principalmente, de permanecer rica. Porque o dinheiro vai e vem, mas quem você se torna, permanece. E é isso que define, de verdade, o seu futuro. Obrigado por assistir e ouvir até aqui. Se inscreva-se e pressione o sininho para receber as notificações. Até o próximo vídeo.